Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investor e no vídeo de hoje falaremos sobre o REC-R11, o Fundo Imobiliário de Recebíveis da REC Gestão. Esse fundo anunciou agora em 6 de maio de 2022 que irá pagar R$ 1,50 por cota. Esse é o maior dividendo pago pelo REC-R esse ano. Ele representa 1,5% de dividend yield. E este fundo imobiliário, desde dezembro de 2017 até abril de 2022, já pagou em dividendos o equivalente a 68,4%. Isso para quem entrou no IPO desse fundo imobiliário e permaneceu com ele até os dias de hoje. Ou seja, em menos de 4 anos e meio, ele trouxe um retorno aí de quase 70%, apenas em dividendos. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial do mês de abril de 2022 do REC-R11 e assim entender um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. O objetivo desse fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. Resultado dos últimos 12 meses e desde o IPO. No acumulado dos 12 meses, a distribuição de rendimentos do fundo corresponde a 14,5% ao ano, ou o equivalente a 204% do CDI. Após dedução do imposto de renda, que é o tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, o rendimento do fundo passa a equivaler a 240% do CDI líquido do tributo. E o fundo distribuiu entre dezembro de 2017, que foi o primeiro mês após o encerramento da sua oferta inicial, e abril de 2022, um montante acumulado de 68,4% versus um CDI acumulado de 25,5%. Ou seja, nesse período, o REC-R trouxe um retorno ao cotista quase 3 vezes superior ao CDI. Resultado do mês. Em 13 de maio de 2022, referente ao resultado do mês de abril, o fundo distribuirá um montante superior a R$ 36 milhões. Este mês, os cotistas receberão o rendimento por cota equivalente a R$ 1,50. O fundo encerrou o mês com 94% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 82 operações. Alocações. Ao longo do mês, com base nas recomendações do consultor de investimentos, o fundo realizou as seguintes aquisições. CRI Elbor 3, o fundo adquiriu novas cotas desse CRI, emitido pela Habitasec. O volume adquirido corresponde a mais de R$ 15 milhões e a taxa de aquisição desse CRI corresponde a CDI mais 1,8% ao ano. Ele também adquiriu o CRI RNI. O fundo adquiriu novas cotas desse CRI, emitido pela Virgor. O volume adquirido corresponde a aproximadamente R$ 2.500.000 e a taxa de aquisição foi de CDI mais 1,7% ao ano. Alienações. O fundo alienou as cotas do seguinte CRI. CRI Hotel Roosevelt, pouco mais de R$ 15 milhões. O fundo também alienou mais de 6.800 cotas do fundo imobiliário SNCI 11, com preço médio equivalente a R$ 105,25 por cota. O montante total alienado correspondeu a R$ 724.000 e gerou um ganho de capital de R$ 34.000. Compromissada. Em abril, o fundo antecipou a quitação parcial das operações compromissadas em um montante equivalente a R$ 14.500.000, reduzindo o saldo remanescente para R$ 31 milhões, correspondente a 1,36% dos ativos do fundo. O fundo também manifestou interesse em quitar o saldo remanescente, que possivelmente ocorrerá no início de maio. O saldo atualizado é de pouco mais de 31 milhões e o vencimento é em dezembro de 2022. Aqui é o comunicado ao mercado sobre a 12ª emissão de novas cotas do fundo. Aqui eles informam que, no direito de preferência, foram subscritas e integralizadas 750.690 novas cotas, correspondente a pouco mais de R$ 73 milhões, restando ainda 1.800.330 novas cotas, correspondente a aproximadamente R$ 176 milhões. E essas estão disponíveis para os cotistas no período de subscrição de sobras e montante adicional. E o fator de proporção é de 2,41%. Ou seja, se você subscreveu uma única cota, você terá direito a subscrever 2 durante o período de subscrição de sobras. Se você subscreveu 5, você terá direito a 12. Se você subscreveu 10, você terá direito a 24. Se você subscreveu 100, terá direito a 241 novas cotas. E lembrando que no dia 9 de maio, ou seja, esse vídeo está indo ao ar hoje, dia 9 de maio, é o último dia para solicitar o direito de subscrição de sobras. E fique atento ao horário, pois a maioria das corretoras só aceitam a subscrição de sobras até às 16 horas, beleza? Então fique atento aí à sua corretora
para caso você queira participar do direito de subscrição de sobras e montante adicional, para que você faça no dia de hoje até o limite do horário em que a sua corretora permite, certo? Eu sei que no caso da minha, que eu utilizo a corretora Rico, é até às 16 horas. E, inclusive, você também poderá solicitar um montante adicional. E este montante adicional, você pode pedir quantas cotas você quiser, desde que você tenha o valor correspondente ao total de cotas que você pedir no dia da liquidação, que no caso será no dia 16 de maio. No dia 16 de maio, você deverá ter o valor correspondente à quantidade de cotas que você solicitar nas sobras e também no montante adicional. Fique atento aí aos prazos. 94% da carteira do REC-R estão investidos em CRIs, 6% em cotas de fundos de investimento com liquidez diária e 0,4% em fundos imobiliários. Temos aqui as duas maiores posições do REC-R11, é no Hotel Roosevelt. Esses dois CRIs, eles representam 9,9% da carteira do REC-R. Eles são indexados a IPCA mais uma taxa média de 7,5%. E o total investido nesses dois CRIs é de 244 milhões de reais. Acredito que esse seja o ponto de atenção dos CRIs do REC-R. Não estou falando que esse CRI seja ruim ou bom, não é isso. Estou sim falando em relação à exposição do REC-R neste CRI, por ser de quase 10%. Até porque a segunda maior posição do REC-R é nesse CRI da Cipasa, são 107 milhões de reais, o que corresponde a aproximadamente 4,4% dos CRIs, beleza? Porém, como vimos, ele alienou mais de 15 milhões de reais desse CRI, diminuindo assim a exposição a esse CRI. Temos que 77% dos CRIs desse fundo imobiliário são indexados ao IPCA, 17% são indexados ao CDI, 4% ao IGPM e mais 2% ao IGPM, porém sem variação negativa. Temos ainda 0,2% indexado à taxa TR e 0,1% a uma taxa prefixada. Os CRIs indexados a IPCA, eles têm uma taxa média de 7,69%. E nos últimos 12 meses, o IPCA está batendo aqui 11,30%. Neste caso, os CRIs indexados a IPCA estão trazendo um retorno para esse fundo imobiliário de quase 19%. E isso é uma taxa anualizada, beleza? Já os CRIs indexados a IGPM, eles têm uma taxa média de 9,20% e nos últimos 12 meses o IGPM está superior a 14%. Assim, esses CRIs indexados a IGPM trazem um retorno para o REC-R superior a 23% ao ano. Ele também tem uma pequena parcela aqui indexada a TR e também uma pequena parcela prefixada. Já os 17% de CRIs indexados ao CDI, eles têm uma taxa média de 5,28% e o CDI nos últimos 12 meses acumula 7,11%. Com isso, os CRIs indexados ao CDI possibilitam um retorno para o REC-R superior a 12%. Lembrando que os indexados a TR, que a taxa referencial está em 11,64% e o prefixado está em 12,50%. Temos aqui a DRE gerencial de abril de 2022. O total de receitas com CRI foi de R$ 38.579.000. Receita com outros ativos, R$ 361.000. As despesas com as operações compromissadas deu R$ 332.000. E as despesas operacionais do fundo foi de R$ 2.163.000. Assim, o lucro líquido em regime de competência foi de R$ 36.445.000. E o lucro líquido em regime de caixa foi de R$ 36.386.000. E o fundo anunciou a distribuição de R$ 36.446.000, representando assim R$ 1,50 por cota. Importante observar que, nos últimos 12 meses, esse fundo distribuiu R$ 311 milhões de reais e o lucro líquido em regime de caixa foi de quase R$ 307 milhões de reais. Ou seja, existe aqui uma diferença aqui de pouco mais de R$ 4 milhões de reais que o fundo pagou a mais em relação ao regime de caixa desse fundo. Isso nos últimos 12 meses. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.